Bom dia, quero cumprimentar todos os presentes, a quem nos acompanha. Hoje eu coloco 3 projetos de lei, que eu gostaria de falar rapidamente, para poder explicar um pouquinho e ter o tempo aí da discussão, né, das dúvidas até a tarde. Primeiramente, o selo da Empresa Amiga do Cuidado. Esse selo já foi aprovado em várias cidades, que é justamente para trazer o reconhecimento de empresas que abonam faltas parciais ou, né, durante o seu dia, de pais e mães que sejam responsáveis pela saúde de seus filhos, quando às vezes precisa de uma internação, procedimento. Pela lei, os pais têm que acompanhar, né, o progresso escolar, então, reunião de pais, poder participar mais das aulas, porque a gente ouve muita crítica sobre a juventude, sobre as escolas, mas a comunidade escolar precisa participar mais. Só que os pais e mães, eles têm totalmente os seus dias, seus horários descontados quando estão ali prestando esse cuidado, esse acompanhamento. Então, esse selo visa fazer esse reconhecimento para as empresas que abonam essas faltas e que incentivam a participação das mães e dos pais na vida das suas crianças. Um outro projeto também que será votado hoje é a implementação de dispositivos sonoros nos ônibus para que pessoas com deficiência visual possam ter maior autonomia e independência e poder acessar a cidade, andar de ônibus. É um programa que já funciona também, inclusive em BH e em outras cidades, com muito sucesso, e a gente espera que Franca seja mais inclusiva com as pessoas com deficiência visual, a partir desse dispositivo que não custa caro, que é mais realmente uma questão de interesse. Então, a gente chama a atenção para uma inclusão na prática, e por isso eu apliquei esse projeto. E sobre a promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar. Hoje nós temos, né, uma lei federal que fala sobre a importância de ter uma alimentação escolar adequada, mas essa lei aqui, ela supera a questão somente da merenda. Primeiramente, claro que reforçar a necessidade de se pensar em todos os alunos que têm restrições alimentares, né, que têm questões, por exemplo, diabetes, ou mesmo alunos autistas que têm uma rigidez, uma restrição alimentar, e vários outros casos, né, que a gente encontra de deficiências biológicas que faz com que essas crianças precisem de uma alimentação melhor, mas também para incentivar a introdução alimentar, o contato, né, dessa criança com uma alimentação saudável desde a infância. Então, criar hortas, apresentar alimentos novos, fazer uma integração, uma transversalidade com a cultura, a educação, a saúde e o meio ambiente. Então, eu acho de extrema importância que a gente comece a olhar as crianças como esse ser que vai crescer e vai tomar suas próprias decisões, né, quando for adulto. E essa fase da infância ela é extremamente importante para a gente fazer essa introdução alimentar. Eu gostaria de fazer aqui uma ponderação a algumas falas que eu escutei sobre a prisão domiciliar, né, do Bolsonaro. Disseram aqui em questões jurídicas, né, então eu vou começar juridicamente, existe essa expressão dura lex, sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei. E ninguém está acima da lei. E em que ocasião, em que caso pode ser determinada uma tornozeleira eletrônica, diferente do que foi falado aqui, só para pessoas julgadas? Não. A tornozeleira é para quem tem medida cautelar, é para monitorar prisão domiciliar, saidinhas, né, aquelas saídas que os presidiários fazem também, é monitorado por ela, medidas protetivas, né? E aí, eu acho muito difícil de compreender a lógica
de quem pede a ditadura, a intervenção militar, de quem pede uma intervenção de um governo estrangeiro na soberania do nosso país, né, dos nossos três poderes que têm autonomia entre si, para fugir da aplicação da lei. Né, porque vamos pensar que, se a gente tem uma democracia, então a gente tem um processo legal, que é o que está acontecendo. Porém, existe uma escalada, né, nesse processo legal. Porque, primeiro, o que o Bolsonaro está sendo acusado? Não estou nem falando de pandemia, das mortes, da compra de vacina, esperando o que vai ganhar em cima de cada vacina, do leite condensado, da prótese peniana, dos Viagra. Não estou falando disso. A gente está falando da acusação da participação de uma tentativa de abolição violenta ao Estado democrático de direito, a golpe. E aí, a partir desse momento que começam a ter provas o suficientes para ligar esse ex-presidente inelegível à tentativa de golpe do 8 de janeiro, vão lá, e já que ele tem risco de fugir, né, como o filho do inelegível também fugiu, então colocaram a restrição da tornozeleira eletrônica, dizendo que vamos aguardar o processo, mas você não vai poder falar nas redes sociais as besteiras que você fala, fazer acusação sem prova, que normalmente é um modus operandi, né, de quem tem impedido essa ditadura através de intervenção militar e agora através de intervenção estrangeira. E os manifestantes, as pessoas, né, apoiadores ali, vão protestar contra. E tudo bem, porque na democracia garante-se o direito de protestar com algo que não se concorda. Né? Se fosse na ditadura, já tinha sumido todo mundo, ia encontrar ou não, às vezes nem ia encontrar os corpos, né? Não ia ter nem a chance, nem a segunda chance de fazer tudo isso que fizeram. Mas a gente vive numa democracia, e por isso existe uma expressão também no nosso jurídico democrático, que é o jus esperneandi. Né? Então, está tudo bem, podem protestar, podem reivindicar, né? Desde que não reivindique crimes. E esse é o mais importante. E o que eu vejo aqui são pessoas eleitas democraticamente que não querem que as leis da democracia sejam cumpridas. E aí é uma lógica... vamos pensar assim, se essa lógica fosse um jardim, seria um jardim de espinhos, né? Hostil ao toque da verdade, infértil aos brotos da razão. Então, é muito difícil acompanhar esse processo de raciocínio, essa lógica, que admite que criminosos continuem fazendo crimes, inclusive lesando a nossa pátria. Vamos pensar também agora que vai entrar a taxação dos 50%, que o Eduardo Bolsonaro, filho do inelegível, pediu, que vai prejudicar a nossa cidade. Né? Vamos falar como fazer uma expansão da nossa economia, manutenção dos empregos, vamos aumentar a empregabilidade e ficar parando de defender essas pautas antidemocráticas, porque não condiz com o mandato dos senhores. Ou então, abandonem seus mandatos. Vai lá protestar, vai lá pedir ditadura, né? Vai lá contradizer ao que os senhores foram eleitos e pediram os seus votos, porque essa casa não é lugar de a gente defender crimes, não é um lugar onde a gente possa se sentir tão confortável e fazer falas tão veementes sobre atentados, sobre golpes. Não teve golpe, teve uma tentativa de golpe, teve explosão, teve uma pessoa que se autoexplodiu, teve uma trama de assassinatos, né, que já foram descobertas. Nós tivemos já tantas chances, né, senhores, de poder pelo menos aprender, ponderar, falar, olha, não concordo,
né, exatamente com o que está acontecendo, mas, infelizmente, os senhores concordam. E a gente vai deixar o tempo aí para continuar julgando e aguardar, né, o julgamento, e aí, de fato, a prisão, que pode ser aí mais de 40 anos. Mas, só corrigindo, medida cautelar pode sim ser exigida a tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar depois de transgredir novamente a lei após ser indicado o que era permitido ou não. Obrigada.